Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre o conceito de tapa ou tapas, que é uma palavra do sânscrito, né? E é muito comumente traduzida como disciplina. Porém, como as palavras em sânscrito geralmente são palavras curtas, pequenas e com um significado muito profundo, eu quis hoje abordar, né, essa palavra, tapa, no sentido de calor, né, do calor que gera a transformação. É interessante a gente pegar essas palavras e abordando elas de acordo com aquilo que está mais presente na nossa rotina de prática, né? Então, eu me lembro que eu já abordei em algum vídeo tapa no sentido de disciplina e hoje eu vou abordar no sentido de calor, né? O calor da transformação. Então, a gente tem um sutra, inclusive, que fala sobre isso, né? Que é Tapa Swadhyaya Ishvara Pranidhana Kriya Yoga. Então, esses são os 3 elementos de uma prática de yoga citada até por Guruji, né? Uma prática de yoga saudável, mas são os 3 elementos que fazem com que a nossa prática de yoga seja o yoga da ação, né? Então, o que a gente pratica é o que a gente chama de Kriya Yoga, yoga da ação. Para que esse yoga da ação aconteça, né, a gente precisa de tapa, no sentido de disciplina e de calor, que a gente vai abordar hoje. Swadhyaya, que é o autoestudo e o estudo das escrituras. Isvara Pranidhana, que seria a entrega, né, a aceitação, o não controle, né? Então, tapa está muito inserido na nossa rotina de prática, tanto no sentido da disciplina quanto no sentido do calor, né? Então, o calor é um princípio, né, da nossa prática que inicia lá na respiração. Então, a gente tem uma respiração que é conduzida, né, para que a gente consiga ativar o nosso Agni, que é o nosso fogo digestivo. Então, esse calor da prática, ele começa primeiro no nosso corpo e primeiro internamente. A gente tem as posturas, né? Então, a gente tem os saltos, que tem muito essa função da manutenção do calor no nosso corpo. É claro que os saltos também trabalham, os bandas trabalham força, mas eles têm muito esse princípio da manutenção do calor e o próprio dinamismo da sequência, né? É uma sequência dinâmica pensada justamente em manter o calor do nosso corpo. E a gente tem também o ambiente. Então, tradicionalmente no Ashtanga Yoga, a gente pratica em ambientes fechados, né? Para que a gente consiga também manter esse calor gerado pelo corpo, tá? Então, a função principal desse calor, né? Como é algo que acontece primeiro internamente, é principalmente fazer com que o nosso sangue ele se torne muito fluido, né? Então ele vai mudar de densidade. Geralmente o sangue ele é um pouquinho mais denso, um pouquinho mais grosso. E esse calor, esse aquecimento, ele vai fazer com que esse sangue se torne muito fluido, né? No sentido de uma densidade próxima da água. Com esse sangue muito fluido, a nossa circulação ela acelera muito. E nesse movimento, né, todo, nessa aceleração da circulação sanguínea, a gente faz o processo de purificação e de eliminação de toxinas do organismo. Então, muitas vezes, nesse processo, o nosso sangue consegue, inclusive, chegar e circular por lugares do nosso corpo que antes ele não conseguia devido à densidade, né? Então, o princípio, a ideia principal é essa, é que o sangue se torne muito fluido, onde ele consiga fazer essa circulação de uma forma muito livre e acelerada, e com isso a gente consiga eliminar as toxinas que estejam presentes no nosso organismo. E as toxinas, é importante a gente pensar que não são apenas aquilo que ingerimos, né? A gente também tem toxinas emocionais. Então, essa liberação, ela acontece de uma forma muito ampla.
né? E a gente, com o tempo de prática, acaba se cuidando um pouco mais, ingerindo menos toxinas. Então, o que acontece é que o nosso corpo, depois de um tempo dessa prática, de purificação mesmo, o nosso corpo e a nossa mente, eles vão se tornando mais limpos, né? Um pouco mais livres dessas toxinas que estavam acumuladas. E como a gente geralmente começa a cuidar um pouco mais, a olhar um pouco mais para a nossa rotina, para a nossa alimentação, para aquilo que a gente consome de uma forma geral, a gente acaba ingerindo menos essas toxinas. Então é natural que a gente perceba depois de um tempo de prática o nosso corpo muito sensível. A gente consegue sentir mais as coisas, né? Sentir mais tudo que acontece ao nosso redor. Então isso é devido a esse processo de limpeza, né? Patabi Joyce dizia que essas toxinas, né? As toxinas que a gente ingere e também as toxinas emocionais, elas acumulam na região do nosso coração. E ele chama essas toxinas que se acumulam nessa região de 6 venenos. Então, segundo ele, ao longo do tempo, né, dessa prática de calor quente, a gente consegue fazer a limpeza desses 6 venenos que envolvem o nosso coração e a limpeza desses 6 venenos que nos permite com que a gente se conheça de verdade, né, na nossa verdadeira essência. Então, esses 6 venenos que Patabi Joyce cita é Kama, o desejo, Krodha, raiva, Maha, desilusão, Loba, ambição, Matsyara, inveja e Mada, preguiça. Então, se a gente pensar na própria física, né? A gente tem o calor como um princípio de transformação, né? Então a gente aquece as coisas para que elas se transformam, né? A gente aquece a água, ela se transforma em vapor. A gente aquece o vidro, ele se derrete, a gente consegue trabalhar ele em outro material. Os próprios metais. Então, o calor ele tem, né, esse poder de transformação, de muitas vezes modificar uma coisa que está muito rígida, que está muito sólida e que às vezes a gente pensa que está ali impregnado, né, numa condição impossível de ser mudada. Então, o calor ele tem esse poder e a própria física nos mostra isso. Então, é por isso que na prática de Ashtanga a gente utiliza desse princípio do calor, né? Para que a gente consiga transformar, né, esse nosso corpo denso, que muitas vezes ao longo da vida vai se enrijecendo mesmo pelas histórias, né, que vão nos acontecendo, para que a gente consiga mesmo liberar e transformar esse corpo num corpo mais aberto, num corpo mais flexível. Não digo só na questão física e pura, né, das posturas, mas também na questão mental, né, a nossa mente se tornar uma mente menos rígida, mais aberta, mais flexível. É isso que nos leva aí a conhecer, né, a se abrir para conhecer um pouquinho mais da nossa verdadeira essência.